Ele me telefonou, eu como presidente do São Luís, para me arrumar uma escolta policial pro Grêmio. Diz, olha, ninguém vai fazer tocaia aqui, olha o que nível que leva nós aí, né? Não, o Gaúchão é outra conversa. Copinha não é Gaúchão. Ó, nós vamos analisar bem aqui, ó. Salve, salve, moçada do esporte, tempo todo aqui na Terra Vermelha, na 12 de outubro com a José Bonifácio, 12 de outubro 103, agência de publicidade e o nosso projeto com mais uma entrevista, praticamente fechando o primeiro ano. O entrevistado de hoje, se eu trouxer para vocês, quando eu projetei essa ideia de entrevistas, ele está lá nos top 5, ele é um dos 5 primeiros. Mas ele não se comportou, então ele veio só hoje, pura mentira. Sadi Pereira, o sempre presidente do São Luís, muito obrigado por aceitar assim na primeira. Não precisei te convencer de nada. Que bom te receber aqui e saber inicialmente como é que está a vida. Bom, primeira coisa, a saudação, né, Luizinho? Uma satisfação estar aí, primeira vez aí, nesse tipo de trabalho aí. Eu, primeira vez, tô fazendo esse tipo hoje, né? Mesmo? Ah, sim. Em vídeo, é? Em vídeo, sim. Para mim também era uma novidade, mas a gente não precisa olhar para a câmera, então esquece isso aí, Sadi. Mas que bom que veio, Sadi. Mas a vida se toca sempre, né, Luizinho? Nós temos aí sempre atividade, nós temos uma pessoa assim que fomos sempre, desde o início, de trabalhar bastante, né? Tivemos uma infância assim, bastante pobre, assim, né? O pai, a mãe, mas saíram 4 irmãos. E até quando nós eu sou o mais velho dos 4, era 4 homens, né? E morava em casa de aluguel, e morava em Cis Brasília ali. Quando eu tinha já 9 anos, 10 anos aí, o cozinheiro de casa que fazia a limpeza da casa era eu, que a mãe tinha que trabalhar, ajudar o pai. No quê? Trazer sustento. O pai era marceneiro, né? E a mãe ajudava. E a mãe saía para fora ajudar também, trabalhar, né? E tu tinha os irmãozinhos menores. Menor. E daí era comigo o negócio aí, né? Fazer comida, lavar a casa e cuidar dos irmãos. Mais novo, o quarto mano mais novo ali. Quantas vezes eu tive que dar banho, lavar ele, né? Fazer todos os cuidados, porque a mãe tinha que ajudar a trabalhar, né? E era uma criança também, sabe? Também. Mas ensinou a responsabilidade, né? Ensinou, assim, a vida a pensar, a trabalhar, a fazer sério as coisas. O pai e a mãe sempre bem. O pai era uma pessoa muito, né? Correta e trouxe muito ensinamento na minha vida, assim, né? O pai. Nome do pai e da mãe, Sadi? O pai é falecido, é o Valino Pereira, né? Seu Dico, jogava muito de bocha. Bocha? Nasceu do Brasil, era um campeão para dar o tiro. Olha só. E a mãe é Zilda, o pai é Pereira, né? Sim. E a mãe é Zilda, a mãe é italiana. A mãe é esse lado meio agitado, assim, puxa pra minha mãe, né? Sobrenome da mãe? A mãe é Fiorin, é Vieira, é Costa Beba, essa família italiana aí, que vieram da 4ª colônia. Aí. Que idade tem a mãe? 93 anos. Parecido com a tua mãe, né? Sim. Uma coisa assim, parecida. 93, a mãe é de 29. A mãe. 93, a mãe fez 93, dia 23 de outubro, junto com o Pelé. Pô, minha mãe é de 11 de outubro. Ah, então, mesma idade, praticamente, né? Dias. A minha só quer passear. Que gosta de uma escapada, Sadi do céu. A mãe está em casa, mas agora tem um problema no joelho, mas a saúde é boa, assim, no geral é boa, né? Certo. E gringa reclamou, né? Eu tenho o lado dela aí. Sadi, dos 4 irmãos, você foi o Genésio. Eu fui o Genésio, com Covid, 15 dias. Tinha receio, tinha medo aí. Ele era o do meio? Não, ele era o segundo. Eu era o mais velho e ele era o segundo. Né? Foi um baque, né? Um baque para toda a família, né? A filha fazendo medicina na Unijuí, no 3º ano. E ele construindo, tinha vendido a casa, fazendo outra construção. Então, assim, não se esperava isso aí. Não. Então, e muito presente em casa, na família. Na comunidade, né? No São Luís. Não dá, tem uns que não dá para acreditar aí que se for. Infelizmente foi, né? Sadi, vamos lá. O gurizinho, então, de 9 anos, estudava onde? Eu fiz a Cis Brasil ali, né?
Nossa escola do Brasil ali, eu fiz o Era primário. perto de casa? Sim, perto de casa, morava perto ali, morava a 2 quadras da casa. Com o mercado de aluguel, Luizinho, antes eu morava ali próximo às populares, chamava, onde hoje está o ET ali, fez ali o auditório ali, uma quadra ali. E depois nós mudamos, ali começou, falando um pouco de futebol, ali começou o Ouro Verde ali. O seu Danilo morava assim, diagonal, na rua ali. Que aí começou o Ouro Verde, ali eu andava de reboque, caminhão reboque, ele puxava a madeira do Paraná para o Breno, o pai também trabalhava no Breno, né? Sim. E ali começou o Ouro Verde, bem lá. Acho que eu fiquei 1 ano ali. Tá, aí começamos a morar por causa de aluguel, aí nós vamos morar ao lado do Piraí daí. Aí saiu em 90, foi criado o Piraí ali embaixo, lá na anos 60, isso, nessa 60, isso aí. O Ouro Verde é 62. Foi isso, né? E daí eu fiz o primário na Assis Brasil, e daí eu queria fazer normal, mas não tinha idade, né? Aí eu fui fazer industrial. Sim. Saía lá da Assis Brasil, lá perto, ia até no industrial, voltava, almoçava em casa, voltava, né? De meio-dia. E aí estudei 2 anos no industrial. E é o seguinte, eu tinha que trabalhar, né? Aí fiz 2 anos, aí fui para fazer o Soares de Barros de noite, estudar de noite e trabalhar de dia, comecei a trabalhar. Sim. Naquela época, acho que 14 anos, 15 anos, já podia trabalhar assim. Para ajudar no sustento. Ajudar em casa. Não era suficiente o salário do pai? O salário do pai é o quê? Hoje o salário de 1.200, 1.300, 1.400, um pouquinho mais que o salário de Minas, né? Sim. E aí a mãe começou a ficar em casa, eu ajudei em casa, comecei a ajudar em casa. E daí eu nunca fui sim de contabilidade, essas coisas, não fui de ficar fechado no escritório, nunca. Certo. E daí eu queria fazer técnico agrícola, fazer uma profissão técnica, né? E eu acho que a profissão técnica é hoje que precisa muito desse país, né? Talvez o pessoal pega e faz muito formação científica, mas fica muito na teoria, essa coisa. E o Brasil precisa muito de técnico. Certo. E hoje eu vivo como técnico, né? Hoje na minha profissão dentro da empresa nós temos, eu sou técnico, né? E daí eu fiz técnico agrícola, aí parei de estudar de noite, parei de trabalhar e fui estudar no IMEAB, fazer técnico agrícola. Se qualificar. E uma dificuldade, Luizinha, terrível, né? Só pedi pro pai assim, pai, eu quero fazer técnico agrícola. A mãe, não, tem que trabalhar, faz estudar de noite. Mas eu não gosto de contabilidade, essas coisas. Naquela época, isso é contabilidade. Né? Eu não gosto dessas coisas, assim, eu quero ir para o campo, para outra atividade, né? E passei uns 3 anos. Mas isso era daí diurno no IMEAB? Era diurno, daí podia trabalhar, né? Aí ganhava uns troquinhos, sabe como? Dezembro estava em férias e tinha oportunidade. Eu trabalhei onde é que é hoje, lá em cima, Brasília, o Rei das Frutas, tinha um parquê, que eu trabalhava no Brenda, um período, trabalhei, né? De dia. Aí eu pegava, fiz parque, eu fui marceneiro. Nas férias da escola? Nas férias. Daí eu ganhava uns troquinhos durante os 3 meses e aquele guardava para passar o ano. Mas era pouco igual, né, tio? Então... Por isso que cuida de cada real, eu te chamo de pão duro no ar, eu imagino que tu às vezes se chateie, mas azar. Não me chateia, não. Não? A gente tem que fazer com responsabilidade, né, Luizinho? Então, assim, saiu do nada, né? Dificuldade enorme. Quer dizer, casa aluguel. Uma coisa mais triste que eu sentia, assim, quando eu pegava e chegava no virado do mês, né? Às vezes, mal e mal dava para comer e vinha o pai tinha que pagar aluguel. Poxa, aquilo me doía, assim, eu botei na minha cabeça, eu nunca vou pagar aluguel na minha vida. E nunca paguei. Aquele dinheiro era morto, foi embora, né? E aí comecei a ficar técnico agrícola, trabalhei, saí, aí o técnico agrícola precisava trabalhar, né? Termina o IMEAB. Terminei o IMEAB. Eu fui um dos primeiros a trabalhar no posto, lá em cima, na BR 285, lá, não sei lá aquele nome daquele posto hoje, lá. O perto da rádio? Nossa casa? Nossa casa ali. Não, mas lá na BR, não é nossa casa. Sim, é nossa casa. Sim. Que tem o restaurante Nossa Casa, ali, nesse complexo. Ali, que era o dono, era o seu Somo, Fernando Somo, e o tio gerei. Capaz? Sim, eu era técnico agrícola, deixei o nome no colégio, surgiu uma oportunidade para trabalhar, aí fiquei uns 4 meses ali. Aí quando um dia o colégio me chamou, tem uma vaga para trabalhar como técnico agrícola lá na cooperativa Tupaciretã.
Ah, foi. Só para ter uma ideia, naquela época, assim, ó, eu ganhava o salário, dava uns 240, 230 reais, eu fui pagar 900. Até o seu som me olhava assim, mas... Seu Edgar? Seu Edgar, só disse, mas eu sou técnico agrícola, só não, eu vou começar a trabalhar na minha profissão, né, no colégio. Então, aí trabalhei 6 meses lá, coitado, não me ambientei no longe de casa. Longe de casa, vivia para fora. É a época da expansão da soja, era. Então, eu vou fazer terraço. Então, para fora, assim, aqueles campos, assim, estava tudo virando, só para fazer lavoura e tal, eu fazia as curvas de nível, né, terraço. Aí ficava invernado, uma semana, 2 semanas, propriedade, assim. Como era o começo da agricultura ali, era um acampamento para fora. Aí, ó, Elizinho, o café da manhã era carne de ovelha com café preto. Meio-dia era arroz com carne de ovelha, e de noite era arroz com carne de ovelha. Eu fiquei 3 meses, não podia ver a carne de ovelha na minha frente. Direto? Me deu um... eu não vou ficar aqui. Sim. E daí fui embora, saí de lá e tentei fazer agronomia e tal, fui trabalhar com dificuldade, não, fazer um cursinho e tal, não deu, não passei na agronomia. Tá. Aí vim, voltei para casa aqui, aí comecei a trabalhar na Cotrigi. E fiquei 15 anos na Cotrigi. 15 anos. Na Cotrigi lá. Certo. Como técnico, também nos armazéns. Aí, a nossa grande mãe, né, assim, que deu grande oportunidade de nós aprender, de pensar. Tem muito profissional hoje aqui, né, que passou lá. Escola nossa. Foi o MEAB, né? Escola. E de noite eu fiz a faculdade, né? Fez. Unigi, fiz tecnólogo cooperativismo. Olha aí, ó. É. E aí então, sai da Cotrijuí e já cria a empresa, Sadinho? Saímos da Cotrijuí, eu e o Auri, nós criamos a Nativa. Criamos a Nativa em... Aí já é anos 80. 89. 89. Fim de 89, nós pedimos demissão, dia 1º de dezembro de 89. Trabalhando no dia 31, uma vez trabalhando, eu e o Auri. E aí saímos e montamos uma firma, alugamos ali na 19 de outubro, embaixo, na esquina ali. Eu nunca me esqueço aí. Aí chegou um produtor e nós tínhamos comprado um telefone, naquela época o telefone era muito caro. Você levava 24 meses para pagar o telefone, muito caro. E pagamos um telefone, dando dificuldade, ali guardamos antes ali o Aurico e tal, né? Aí abri uma firma no dia 2 de janeiro e chegou um produtor, nunca me esqueço aí. Mas nem um pacote de formiga tem para vender, não tinha nada. Fazendo folheto no bozão, não esqueço aí. Aquilo foi um tapa. Sim, não tinha. Nós saímos pedindo emissão e daí assim, nós ia ser pitoco, não sabemos assim, vamos se preparando. Não, só pedimos de emissão. Se preparamos na cabeça para sair. Por que saímos da cooperativa? Porque lá naquela época já começou a atrasar salário. Aí nós trabalhávamos no campo, no departamento técnico, produção enorme. Aí um dia eu até perguntamos assim, mas por que está atrasando salário? Porque não conseguimos financiamento. Mas como assim? Uma potência enorme, tem que pedir financiamento para pagar a folha. Aí começamos já, né? Já pensou. E daí, com a conversa interna, coitados, olha, a coisa vai enfeiar aí. E infelizmente deu o que deu, né? Sim. Profundamente lamentável, mas aconteceu. Teve essa visão de futuro. Nós vamos sair. Aí o Lizinho nessa altura do campeonato era casado, 2 filhos e tal. Era essa insegurança, né? E aí resolveu empreender. E o Auri parceiro. O Auri parceiro, trabalhamos 6 anos juntos. Sim. Aí nós separamos, coitado, na boa, temos compadre, né? Ele é padrinho do Emerson, né? Sim. E até ontem à noite nós estávamos juntos, tomando uma cerveja junto aí. Ninguém logrou ninguém na boca e tal. E daí eu convidei, eu sempre tinha, como fiz tecnológico e cooperativismo, eu sempre tinha a ideia assim de trabalhar com alguém junto. Certo. Um parceiro só, né? Até nessas empresas, muitas vezes, assim, eu acho que 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais já. Daí pensamos, e daí eu convidei o Vanderlei para trabalhar conosco. Já pensou? E criamos a Relva, né? 30 anos com... 27 anos hoje. Dia 5 de dezembro, 37 anos. E mais 27. Mais 6 com a Nativa, estou 33 anos de atividade. E com o Vanderlei, diálogo direto? Muitas vezes, o Vanderlei assim,
quando foi iniciativa nossa, né, eu sempre pensei, vou ter que arrumar um companheiro para trabalhar. O Auri vai trabalhar com a esposa, em casa, a família. Aí eu peguei e convidei o Vanderlei, porque lá atrás, o pai do Vanderlei e o Vanderlei e o meu pai eram compadres. O meu pai é padrinho do irmão do Vanderlei. Então, assim, a gente tinha, a tua sócio, alguma coisa, tem que ter afinidade, né? O casamento tem que ter afinidade, senão não dá, né? Certo. Então nós pegamos, assim, eu convidei o Vanderlei para trabalhar com nós ali, ele é bem mais novo, ele lá com 53 anos, 63 anos, quer dizer, eu estou com 7 anos, mas passado o tempo as ideias são iguais, vamos dizer Deu assim. liga entre os dois. E daí ele cuida um lado lá da firma, como 8, né? Ele cuida mais da questão comercial e financeira, eu fico mais na produção e estamos tocando o barco aí, né? Sadi, onde é que entra nessa história aí o São Luís? O esporte do Piraí a gente pode abordar em seguida também, mas o São Luís... Luizinho, assim, a gente tem a formação nossa, assim, o pai era do Santos. Do Assis Brasil. Lá da Jardim, Assis Brasil. O Santos foi onde cedeu o Ouro Verde, né? Ali os Teixeira, ali, coitado. Era do Santos. Era do Santos ali. O pai foi presidente do Santos, coitado, então era guri. Eu ia naquele torneio para fora. Onde eu fazia buraco no chão lá, com espeto de madeira, coitado, lá. E eu sempre ia para fora de caminhão, né? Aberto, né? E eu ia junto, o pai foi presidente um tempo, lá o pai era treinador e tal, e eu sempre gostei de futebol. Lá em casa sempre nós gostávamos de futebol, né? E o pai também, assim, nessa parte, assim, o pai participava um pouco da comunidade, algumas coisas assim, no bairro, nas coisas, assim, na igreja ali. E a gente pregou esse espírito comunitário, né? E daí, foi lá que foi criado o Piraí, eu com 15 anos era tesoureiro do Piraí. Já pensar. E lá fazia aquelas festas, no Timbaúva, que tinha lá embaixo, no Assis Brasil, né? E ali a gente foi aprendendo, assim, né? Organizamos ali, né? A gurizada, depois os velhos saíram, nós assumimos, fomos lá, ficamos tempo lá, uns 33 anos mais ou menos, né? E aí tá ali o Queixinho, tava o Flávio, né? Tava o Calabria, né? Que era o nosso QG lá, nossa turma ali. Sim. E a gente sempre foi participativo na comunidade, e a cooperativa também fazia isso, a ideia, assim, né? O curso que nós fizemos na Unijuí também, que tem o nome cooperativismo. Cooperativismo é associação, né? De pessoas, né? Interesse comum, essa coisa toda aí. E então, assim, e eu sempre gostei de futebol, né? Então, e gostava de futebol lá, eu era do Piraí depois, e sempre vinha no São Luís. No início eu era gaúcho, porque eu morava no Assis Brasil, e não tinha dinheiro, cansei de subir lá, subir as tábuas lá. Geral, pulou. Não tinha dinheiro, né? Para assistir o jogo, né? Aquele episódio... Só quem pulou sabe, né? O valor que tinha e o suador que dava, né? Tinha o senhor com aquela borracha para dar nos dedos da gente. Aquela entrevista com o Caticoco, que ele passou debaixo do Ortúnio, eu estava assistindo aquele jogo. Eu lembro bem. Assistiu essa entrevista do professor? Assisti a entrevista e assisti o jogo também. Ele tinha esse jogo ali. Foi quando começou a Fanta aparecer, né, no jogo ali, a grapeta, aquela coisa toda. Aí ele ficava olhando, não podia tomar, não tinha dinheiro, né? Então olhava esses jogos, esses clássicos, acompanhou esse São Luís e Gaúcho aí, Sadi? Acompanhei briga grande. E a guri, sabe, ele ficava de longe olhando, né? Sim. Nunca me esqueço, lá no Gaúcho, uma parte mais ao norte, na Baixada, assim, que tinha onde era o vestiário do Gaúcho ali. Dele uma pauleira grande. E o Paulinho, que ele estava lateral esquerdo, época do... ali o Carlinhos jogou, ali o Vanderlei. Carlinhos Opperman. Deu uma pauleira, e o Paulinho estava no serviço do quartel. Nunca me esqueço. Ele tirou, a época ele usava um cinturão assim, e o Paulinho pegava aquele cinturão. E o pau pegando. E nós de longe olhando. Dava briga. Era feia as coisas. E simpatizava mais com o Gaúcho. O Gaúcho, né? Mais perto de casa. E daí aí lá em casa, lá o pai era gremista, nós éramos em 5, né? Sim. A mãe não dizia nada, não tinha lado, né? E tinha o terceiro que era internacional, Colorado, e nós outros tudo gaúcho, São Luís, né? E via o gaúcho era tricolor, né? Certo. Então nos vinculava ali, né? E um que virou lado, era do internacional.
Já pensou? Isso me faz lembrar da tua declaração ainda lá no Velho Olímpico, né? Quando tu renuncia ao teu gremismo, nessa de... Consegue isso aí mesmo? Ou simpatiza, olha um jogo e... Não, para ter uma ideia, assim, Luizinho, eu gosto de futebol, eu gosto quando acontece o jogo às 19 horas, às 20 horas. E eu sou uma pessoa que durmo cedo. Eu durmo cedo e levanto cedo. O que é o levantar cedo? Levantar cedo é 5 horas, 5 e meia. Não. Mais tarde, às 6 horas. Ontem fui dormir tarde, né? Estava no São Luís ali. Sim. Umas 6 da manhã, eu estava de pé, né? Você não acorda mais cedo. Acorda não, levanta da cama. Levanto da cama. O meu estilo de vida, assim, meu pai era assim, quando estava cedo também, né? Mas também 9 horas tá já no berço. 9 horas eu vou pra cama, né? 9 horas, 9 e meia, estou em casa, vou dormir, né? Sim. Aí durmo. Mas olha um jogo e não se envolve então, mais emocionalmente. Não, aí 9 e meia é difícil assistir o jogo 9 e meia. Não. Eu estou dormindo. Certo. Às vezes, então, assim, então eu fico, às vezes não pego do sono, eu gosto muito do rádio também, né? Sim. Rádio, né? Ligo o rádio ali, eu entro na repórter ali, que tem um programa, tem Cadê com a Gaíba, coitado, assim. E durmo uma vez, esqueço lá o rádio ligado. Pega no sono com o rádio, claro, baita estratégia, isso aí, Sadi, mas perde o encanto em relação a torcida como gremista quando entra como diretor e vê bastidores, é isso? Sim, e fatos que aconteceu conosco aí, né? Como presidente do São Luís, né? Então, assim... Por desgosto? Desgosto mesmo, Luizinho, porque assim, e a gente eu fui 7 anos presidente do São Luís e não caímos naquele período, né? Todas as dificuldades. Então, a gente via muito na direção do bastidor, né? Na federação, né? E até eu não pude ir para Passo Fundo, eu tinha que já dar um abraço lá para um ex-dirigente do Passo Fundo, que nós estivemos juntos na época lá. Sim, que sempre valorizava. Ele e o Finado Dirceu, que faleceu também de Covid. Que começamos lá no interior, começava a questionar muito essa questão, porque ficava sempre olhando para o Grêmio Internacional, até porque as reuniões eram que o Noveleta era presidente, no lado vinha do Internacional. Isso. E no outro lado era o Luciano, que era gremista, então vinha o do Grêmio, depois vinha os outros do interior, né? Sim. E infelizmente, Luizinho, tem muito presidente do interior que não era autêntico. No fundo ele era Grêmio Internacional. Então sempre parecia o Grêmio Internacional. Sim. E mas chegava uma aberração de que o cara do Grêmio, assim, aquela caneta lá é azul. Não, o do Grêmio não, aquela é vermelha, o contrário. Só para contrariar, sabe? Sim. Chegou um momento assim que nós disseu, esqueci o nome do Passo Fundo ali, e do presidente ali, nós bastidores, mas vamos só questionar essas coisas, esses caras, nós temos aqui, do pequenininho aqui, ouvindo essas coisas, essas besteiras aí. E comecei a questionar umas coisas. Foi ali que teve um ruído entre vocês. Mas a forma assim, né, não era pessoal, né? Sim. Mas tinha, senão tinha que ter posição. Justamente. Deslumbrados com a dupla Grenal, que nada, vamos lá defender o que é nosso. Então nós defendíamos o interior, né? Claro. E aí foi se desgastando e desgostando com o Grêmio, Inter, né? Foi, e depois o fato, assim, né, Luizinho, que o fato aconteceu mesmo na prática, foi que nós, não recordo que ano foi lá, nós entramos com o Júnior, na época do Tarcísio era o treinador, o Júnior, o Sub-17, coisa assim, que nós disputamos o Campeonato Gaúcho, e nós jogamos um domingo aqui no Juiz e classificamos. E na segunda-feira, acho que foi sorteio e tal, e o Grêmio vinha jogar aqui, na quarta-feira. Só que assim, tinha tempo, não tinha calendário ocupado para frente, né? E eu peguei o telefone para o Noveleto. Noveleto, vamos transferir para sábado, porque essa região aqui, nós precisamos de dinheiro, nós cobrava ingresso, né? Nós precisamos de dinheiro, tem dificuldade aqui, e aqui tem sábado de tarde, o domingo, que nós vai vir gente mais da região aqui, coitado, para nós aumentar a nossa renda. Uma renda com o Grêmio. O Noveleto não tem problema, só digo antemão. Eles não vão aceitar. Eu não vou aceitar. Era o vice do amador do Grêmio, era o Júlio, ele era de Caxias, Júlio, não recordo o sobrenome dele. E telefonei para ele.
Eu virei pro telefone, telefonei para ele. Ele sabia que eu era gremista. Não dá, não sei o quê. Vou te levar uma camisa. Ah, claro, mas não vem com camisa aqui. No Olímpico, no portão 5, ali, a mais ou menos uns 3 metros de altura, naquela época que aumentaram o Olímpico ali, eles vieram do interior, e naquela época eu trabalhava na cooperativa, eles chegaram ali, então tu dava um valor, não sei quanto é que é, e tu botava numa lajota lá o nome da família. Certo. Botava o nome meu, da minha mulher e dos 2 filhos lá. Tá. Eles arrancam lá, eu renuncio meu gremismo aí. Nossa, não, se vender desse jeito não é com nós. Não tem. E esse dirigente não aceitou o jogo no sábado. Não aceitou. Eu me lembro do jogo na quarta Foi noite, uma quarta foi bem noite, intenso, né? Olha, Luizinho, olha o jeito que os caras tratam nós. Eu digo receber eles. No quarto de manhã, eles foram na Fonte Juí, né, que veio um dia antes, no Clube Grande, né? Ele me telefonou, eu vou presidente do São Luís para me arrumar uma escolta policial para o Grêmio. Diz, olha, ninguém vai fazer tocaia aqui, olha que nível que levam nós aí, né? Bah. Eu não arrumei, acho que quem arrumou foi eles vieram com a escolta, deve ser o consulado do Grêmio. Eu me recordo assim que ele chegou lá com a camisa do Grêmio. Para ter presente. E eu disse, olha, eu até falei, eu estou renunciando no Grêmio, eu não quero a camisa. No lá está o Chico Lemanski, que era o consulado do Grêmio. Gremista. Gremista, é. Aí levei lá para cima, lá no pavilhão, lá assistimos o jogo e tal, na boca e tal, quando saiu, tu não vai pegar a camisa, não. E renuncio do gremismo. É. Então, esses fatos, assim, né? Tem momentos que tem que se posicionar, né, Sadi? E assim, o Grêmio Internacional também aconteceu, né? Uhum. É o episódio da dengue, né? O que eles fizeram. A dengue foi terrível, né? Então, assim, ó, hoje deu dor de cabeça, né? Deu. Vistoria no estádio e ameaça de não vir. Não vir, aquela época o Osmar era o secretário da Saúde, nós aqui de Juiz, e o Novereto dizia para mim, calça o pé, dá para fazer. É. E nós, até na Guaíba, acho que tem um programa do esporte, meio-dia, 12, quase ganhando uma hora, o jogo. Eu sei que uma tarde ali, durante a semana aqui, eu estava eu aqui de Juiz, Osmar Terra, o Fernando Carvalho, que não me engoliu até hoje, mas... Colocaram vocês... E o médio do Internacional, não queriam vir de jeito nenhum. E o Osmar Terra disse que podia, não tem problema, nós disse que podia, porque não tinha nenhum jogador. Eles tinham jogado em manga comprida. Um baita carnaval. Que onda aquilo, Sadinho. A maior palhaçada, veja aquele jogo, Luizinho. E por isso que é difícil engolir essas coisas, né? No segundo tempo, o Guiná Azul entrou. Antes de entrar, segunda-feira apareceu a nível do estado todo, né? Ele botando repelente nos braços, na careca dele, coitado, sabendo que o mosquito da dengue é de 1 metro para baixo, né? Nunca vai pegar na careca do cara. E foi daquele cinema, né? Toda a imprensa de Porto Alegre filmando, coitado, para segunda-feira aparecer na RBS a nível estadual todo aí. A cidade que ia deixar os atletas do Inter com dengue. Que história, Sadi. Tem muitas dessas, né? Tem essas coisas. Então, essas coisas, né, Luizinho? Então, tu começa assim, aí tu tem que se posicionar, tu não pode ser, ser frágil, essas horas, tem que ser duro. Isso o meu pai me ensinou, tem que ser duro nessas horas. Se tá certo, tem que lutar para tua dever. Então, essas coisas assim que às vezes eu vejo assim, nesses fatos, assim, que eu vejo, às vezes, no interior nosso não avança muito, falta um pouco da autenticidade do dirigente, de lutar, de se impor, né? Porque assim, tu pôr as tuas ideias e tu tem convicção delas, tu tem que lutar por elas. Então muita gente deixar, mas no fundo ainda devia, né? Pela experiência nossa, que no fundo um era do Grêmio, outro era Internacional. Então não vai, avança. Certo. Sadi, um treinador assim do teu período de presidente que te marca, um técnico. Eu aprendi muito com o Itamar. Mesmo? O Itamar... Foi na época ali, 2006, 2007, uma coisa assim, né? Quando nós assumimos, eu era segundo vice na época, com o Preto ali. Sobe de 5 para 6. Depois daí eu assumi a presidência, aí nós estávamos trabalhando com o Blat já, né? Estava junto ali, o Blat junto ali. E daí vamos mudar um pouco aí, né? Nós estávamos muito caseiro aqui, né? E vamos mudar essa coisa aí. E daí nós pedimos para o Blat deu uma pesquisada aí,
Itamar e trouxemos o Itamar, né? O Blatt que... Pô, faz aquela campanha de 2008 daí. E deu, né? Acho que deu uma mudança enorme. Sim, ali, né? sim. E aprendemos, precisava, o Itamar tinha umas manias também. Eu ia dizer, você metia em assuntos fora do... você metia umas coisas. E ó, quando eu era seguro, naquela época o celular era muito caro, sabe? Mas já... E nunca me esqueço do episódio, né? E o Itamar, ele veio aqui, nós conversamos, nunca esqueço, um domingo de manhã, lá na firma, lá, aqui na 21 de abril, lá. E eu não conhecia pessoalmente. E ele fez uma pesquisa de nós, do São Luís, né, das pessoas, né? Sim. E ele pegou e eu também nós pesquisamos ele. Que ele era da terra onde os irmãos do Carlinho Alto moravam, eu peguei... Encantado... Não, Santa Catarina. Não sei. Eu acho que era Brusque, uma coisa assim. Que eles estavam por ali, que ele é daquela região. Na verdade, o Itamar ele nasceu em Pouso Redondo. Ele é a mesma terra do Noveleto, né? O Noveleto é Pouso Redondo também. E até o Noveleto me agradeceu depois de um tempo. Mas tu fez uma coisa boa por mim. O quê? O Itamar vivia pedindo para ele, porque ele queria sair de Santa Catarina, ia a outros campos, né? E ele, naquela época, o São Luís, numa lei desgraçada, ninguém acreditava muito no São Luís, e o Noveleto não quis sugerir o São Luís no fundo, né? E depois ele agradeceu, deu uma baita mão. Abriu um horizonte para o Itamar depois daquilo, né, Sadi? E o Itamar então trouxe assim, uma mudança nova, né? O que nos assustou de cara, e eu cortei de vereda ele, foi no celular, né? Naquela época o celular era muito caro. E ele, para pesquisar jogador, ele telefonava 4, 5. E a época era o Cebolão grande, né? Fim do mês, veio a conta 5 mil e pouco. Bora, cai duro. Disse, não, Itamar, pelo amor de Deus, vou ter que limitar o celular. Celular do clube? Do clube. Do clube. Gastar. Ele ficava dentro da secretaria, daí telefonava. Mas para não errar, no fundo ele estava certo também, né? Mas era demais. Ele pegava e contava 4, 5 um tal de jogador aí. Tá. E atleta, Sadi, algum assim que tu tem na memória como alguém que vestiu a camisa do São Luís para além do salário e do compromisso normal de um jogador, mas alguém assim do teu período de presidente? Olha, de sangue mesmo, assim, ó. Eu vejo assim, ele não jogou quase com nós ali, coitado, mas que participou foi o Palharina, né? Palharina, o assim, Sandro. O Sandro, assim, era muito sangue ali, né? Sangue. E depois também, né? Ele sim, teve aquela camiseteira. Que legal lembrar dele, Sadi. Muito bom. Eu lembro de uma assembleia na CI em que tu, em outras palavras, disse: eu boto a mão no fogo por esse rapaz, né? Porque essas negociações, muitas vezes, de atletas, né? É uma tentação, imagina o que tem de empresário ligando, e o Sandro, na hora do acerto, passava para vocês. Agora eu não participo disso, né? Fazia isso aí sempre. Puxa vida. Sempre elogiei ele por isso. Sempre fazia isso aí. Eu me recordo do episódio do Oliveira. Goleiro. Sim. O Oliveira não tinha contratado ele certíssimo, já por 9 mil. Acho que é a segunda vez que levei para ele. E a Ubra tinha dinheiro, né? Sim. E a Ubra botou 11 mil. E aí eu caí nas minhas mãos, essas horas que ele fazia isso aí, eu com o presidente aí. Tá. E trouxemos ele, porque ele era uma pessoa, mas tinha muito esse jogo, né? Sim, muito jogo aí. Sim. E claro, a vida é curta, o jogador entende do outro lado, né? A vida é curta, e daí o cara puder fazer o melhor possível, né? Dizer, mas tem muitas essas trapaças aí dessas coisas. Claro, assim, claro. Sadi, um ponto importante aqui, que te marca também na história do São Luís, é a parte de ajuste financeiro, o enfrentamento, aquelas reclamatórias quando assume, chama o Genésio que te dá uma baita mão. Conta um pouco sobre isso. Foi acho que uma das partes mais difíceis, né? Até porque quando nós subimos o São Luís daquele jeito ali, dizer assim, nós colocamos o nosso princípio de vida, como é que foi, de dificuldade, assim, a gente aprendeu muito, né? Quer dizer, só para dizer, eu, como seu filho mais velho, eu que puxei para fazer a casa da minha mãe e do meu pai. Né?
Então, que não aceitava o aluguel ali. Não, eu não aceitava o lugar, então só fizemos a casa do meu pai, da minha mãe, compramos o terreno para azar do pai, ele me compra o terreno, ainda me compra mal. Eu estava em Tupancê trabalhando, eu tinha que pagar, quando eu voltei, tinha que pagar de novo, porque eu pagou para um picareta, uma palavra bem certa, e o cara não passou para o dono, e no fim. Então, Pai meio inocente. né? Daí tive que pagar, aí eu ingênuo, melhor dizendo. Eu pegava assim, então eu aprendia muito essas coisas, assim, de negociar e buscar essas coisas assim, na cooperativa, aprendeu bastante. Sim. E fiz uma casa do pai, né? Eu ganhava mais na cooperativa, eu entrava 60% do salário e eu pegava um pouco do Genésio, um pouco do pai, né? E eu mandava fazer a casa, lá onde a mãe mora, hoje no Brasil. Então essas coisas a gente aprendeu na vida. Então, assim, ó, aí quando surgiu o CEPIP Inácio, 52 trabalhistas, dava 1 milhão e 300 e pouco naquela época. Que ano? Foi 2006, 2007 ali, por ali, né? 52. 52 trabalhistas. Meu Deus do céu. 2 times, 4 times. Olha, terrível. Aí, ó, por Deus, eu deitava, a firma tranquila, né, em casa, tranquilo, e tal, trabalhando, beleza, tudo equilibrado. E esse pipinaço aí, e quantas vezes rolava na cama, será que vai dar isso aí? Será que vai dar? Não vai dar? Vai. Receita que tinha? Muito pouco, né? Muito pouco. Na época aí no Gauchão não vinha muito dinheiro, né? Sim. Não vinha muito dinheiro. E a pressão, né? Tem muita gente que não entende essas coisas, né? Não tinha dinheiro. As questões sempre na justiça, então toda hora vinha oficial de justiça. Né? Cheirava uns eram meu parceiro, até se entendia um pouco, né? Mas outros assim difícil, né? Queriam pegar toda a renda, mas não dá, nós temos que pagar as coisas. E nesse ponto, assim, uma pessoa que nos ajudou muito mesmo, junto mesmo, foi o Velasquez. William Velasquez. Em que sentido, Sadi? Ele segurava, ele ajudava, né? Muitas vezes não podia estar presente, o Velasquez me telefonava, era um fiel com nós, assim, né? Duro, muitas vezes o pessoal não gostava, coitado dele. Sim. Mas ele enfrentava as coisas assim e deu um... E foi tu que chamou ele para ajudar na época? Na época, foi um ano antes, assim, foi eu e o Darcy Preto. Na época nós precisava, porque o João era tesoureiro e nós começamos a dar movimento maior, né? Aí o João tinha para pagar uma bebida, por exemplo, tinha que ir lá no posto, qualquer nota tinha que ir lá no posto, não tinha como. Mas nós dizíamos, não, temos que arrumar alguém que trabalhe por nós aí, não tem mais a condição, né? E daí nós escolhemos o Velasquez, né? Ele já tinha trabalhado um tempo ali com a turma dos empresários, ali com o São Felício ali. E depois tinha saído, né? Tá. O Velasquez ajudou muito nesse sentido. Então foi um ano assim, muito difícil, muito difícil. Hoje nós podemos contar. Vem oficial de justiça ali. E aí eu convidei, elas já deveriam saber da receita. Eu digo, não, espera, vamos fazer o levantamento e tal. Dos 10 minutos do segundo tempo em diante, nós vamos mostrar o bordeiro e tal. Então tinha que dar uma escondida também, claro, né? Claro. E daí eu levava levava lá para cima, lá no, no pavilhão, nas cadeiras, lá eu ficava observando ali. De repente eles desciam lá para baixo. Eu avisava elas, então vão descer ali. Por telefone. Estavam eles no cansaço. Aí nós ia lá para baixo, acertar, mas sempre tinha que dar alguma coisa, né? Mas era questão de sobrevivência. Sobrevivência, Chegaram um dia, um sábado de manhã, acho que era o Grêmio Internacional, vinha aqui um sábado de manhã, quando eu estava vendo umas coisas lá na geral. Me chamaram, que tinha oficial de justiça, chamava na porta, lá, que é ali, aquela sala de reunião ali. Oficial com 4 brigadianos. Queriam dinheiro. De manhã já. Um sábado de manhã. Queriam dinheiro e tal, nem sei de quem que era a ordem, de quem que era judicial. Né? E quantas dessas 52 tu conseguiu, matando no peito, conversar cara a cara com os jogadores? Nós fizemos muito. Aí, na conversação, nós tivemos muita parceria do Wilson. Né? O Wilson ficou 5 anos vice-presidente comigo, ali, né? Naquela gestão. Ali. Certo, Wilson Rep. Wilson Rep. Nós ia na casa, o pessoal de Juiz, nós ia de noite na casa das pessoas para conversar com eles. Fazia uma contraproposta? Fazia contraproposta, porque isso estava consolidado nos dias de trabalho, né? Isso já estava consumado. Né? Certo. Porque teve dirigente, não vou citar, que não pagava nada, que eu acho injusto, nem o salário da pessoa, aí não, né? Tinha muita coisa também, né? Outros presidente anterior que dizia, vai procurar... vai na justiça.
E daí o cara volta com sabe como é que é, né? Não quer falar quem foi? Não. Tá por aí ainda? Tá, não. Mas é ruim isso aí, né? Mas tem casos assim, nem salário não pagar, Lezinho, o cara trabalhou, tem que receber salário mesmo. Mas também tinha outros ganchos aí, que sabe como é que é? Certo. Depende de cada um. No embalo também, alguns e... Então tu olhava assim que não tinha exagero, né? Exagero. E daí nós fomos negociando, né? Fomos comendo pelas beiradas, vamos dizer assim, né? E gente de fora, e o primeiro que acertou conosco foi o Beto Campos. Mesmo. E acertou por 20%. Não me recordo o valor, cara. O Beto não era tanto, mas 20% foi. E daí eu tinha acertado com o Noveleto o seguinte, ó. Como o clube, eu assim, ó, vocês acertam aí, e daí eu passo o valor direto, não vai passar para o clube, direto para a conta do jogador. Saía da federação direto. Podia fazer isso? Não, porque eu sinto, o clube está tão no descrédito que senão caía no clube achava que iam desviar para outras coisas, né? E daí é o seguinte, ali comecei a criar uma confiança com o Noveleto. Aí quando aconteceu primeiro negociação fiz com o Beto, por 20%, o Noveleto, mas eu tenho negociando, tem 20% do valor. O Beto, jogador dos anos 90, entrou, tinha reclamatório em 2006, 2007 para resolver. Tinha. E aí, ó, foi a primeira, e daí só ele abaixou bastante, ele pediu me fez uma contraproposta. Eu quero uma oportunidade, nós estávamos na primeira divisão, né? Eu quero treinar o São Luís, que está na primeira divisão. Até isso entrava na negociação, e fizemos, ele veio, né? Claro. E foi bom, né? Foi, claro que sim. E depois ficou outro ano aí. Aí vestiu a camisa do Roma. Vestiu. Então, e depois fomos, aí você dá por 25, 30, fomos indo. Aí tu chegava lá, os caras, não. E tinha uns procuradores, advogados também, que não ajudavam, né? Certo. Um foi se eu posso dizer o nome, né? O Gerardo Paiva. O finado Norberto. Norberto, lembra? Você não abaixava R$1. E nós ia lá e eu vi isso lá no escritório. E ele era o defensor da grande maioria. Não, ele tinha uns 4, 5, ele não era muito. Poucos. Mas ali não podemos fazer uma negociação. Simplesmente eu não aceitava. Sim. Iria no jogo na geral, assistindo o jogo na geral. Ele era bem radical. E não deu ali, né? Mas os outros ali, nós acertamos bastante ali, né? Foi. Aí quando chegou a dívida, mais ou menos naquela época aí só trabalhista, porque tinha outras, né, Lizinho? Claro. Os trabalhistas davam 1.350.000, mais ou menos, que eu tinha consumado junto à Justiça do Trabalho. Aí nós acertamos por 525 mil. Quando chegou no final, assim, 525 mil, nós chegamos aqui. Aí um já tinha acertado, eu estava fazendo aqueles impasses ali. E daí um advogado lá diz, vamos topar. Eles possam pegar primeiro o dinheiro do advogado? Não, advogado, vocês, a causa é de vocês, daí vocês dividem como queiram, né? Sim. Ele fechou em tudo 525 mil reais. Mas foi uma luta assim de uns 5 anos. Eu ia dizer 5 anos, né? E Lizinho aí nesse meio aí, para sobreviver o clube, nós tinha tirado dinheiro próprio, nós, de cá, da família, nossa, que emprestemos lá, sem um juro, sem nada. A Relva emprestou, o finado Cláudio Jesus emprestou, Carlinho Lopes emprestou, Adão Lisbinski, é um agricultor, mora na linha 5, amigo nosso, caminhoneiro, coitado, tinha sorte, emprestou. Então, assim, aí no somatório está dando 280 mil. Não tinha todo esse dinheiro. Não tinha, mas tinha gente que não abria mão e vinha pressão para cima para receber, era difícil, né? Aí tu tinha jogador para acertar, e aí nós começamos, né? E o senhor Luiz estava mal de crédito daqui, 30 dias, mas ali começou a história, 30 dias. E outra coisa, né, Luizinho? Assim, e nós tínhamos que, fechamos com o Velasco ali pro financeiro e tal, e qualquer saída de financeiro tinha que sair por nós, porque não tinha. Às vezes eu vejo assim, pessoal, a copinha, não vou discutir a copinha. Isso. Mas que jeito! Uma dívida enorme ali, né? Para dar mais, não tinha.
Não, aí até o Hélio, eu sempre lembro, o Hélio dizia a caravana da fome. Não, caravana da miséria. Então, sim. Então não tinha como é que fazer. Então aí tu tinha que parar, fazer associado, fazer uma rifa, fazer uma janta. Ainda jogando o gauchão e peleando para não cair. Não caímos uma vez, ontem, não caímos uma vez lá pro 15 de novembro, pro saldo de gol. Nem me fala daquela noite. Então, assim, foi um ano difícil, mas passou, né? Gente? Passou. E passou. Mas foram decisivos, senão foi decisivo aí, né? Se não tivesse resolvido, enfrentado isso naquele período, esses 10 anos não teriam existido. Não tinha existido. Esses não. agora. Não tinha existido, não. E vê como é que é, ó. A gente não está no dia a dia, mas vê conversa, vê, né? Ó, aquele centroavante, o rapaz bom ali, o número 9 ali, ele estava aí de graça, né? Só para comida aqui, né? Qual? Jogou agora esse ano aqui. O João Felipe? João Felipe. Então, que ali, baita jogador. Então, mas por que ele veio aqui, Luizinho? Porque eu acho que o São Luís tem uma referência hoje, e tal, né? Outros abaixaram o salário, que sabe que vão receber. 70% o Paulinho me disse que baixou dele no gauchão até a copinha. Mas era o espaço que tinha para não parar, admitir fazer isso aqui, e sabia que vão receber, pelo menos estava jogando, uma coisa assim, né? Claro, vai ter que compensar um pouco agora, né? Claro. Mas isso aqui é a filosofia do clube que ele ficou, de ter compromisso, né, com as pessoas, com o jogador, ficar bem. A cidade é acolhedora, né? Um apartamento bom para morar, essa coisa toda. Tudo isso foi criado lá atrás, essa imagem. E essa imagem tem que permanecer, né? Senão não vai para o chão. Aí nós vemos a nossa vizinhança aí, né? Não precisamos citar nome, né? Essa é a tua grande preocupação quando vê que a torneira está um pouco aberta. E quando... Ficar louco nessa de quando vê algumas coisas. Nós tivemos... Se bem que agora está dialogando, o Machado te consulta bastante, né? Nós conversamos bastante, assim, né? Conversamos, né? Que viu? Tá presidindo debaixo dos panos, Sadinho? Não. Nós conversamos, assim, né? Mas não só... Mas ele me disse, depois daquela noite da carta do Lauro, em seguida, na segunda de manhã, eu procurei o Sadi. Ele foi, nós conversamos, ele foi comigo, ele foi com todos eles ali, né? Foi com o Mirão, ele foi lá com o Carlinhos, não foi com o Pitol. Então, esse diálogo não tinha com o Lauro, né? Você não tinha. Sim. Mas ali foi o teu período de afastamento, né? Vou assistir isso, vou seguir torcendo. Isso, e eu acho assim, e Luizinho, como a administração, assim, nós temos empresas, vemos aí, quando o vento passa muito no meio, e quando tem dificuldade, eu tenho que priorizar umas coisas. Espera um pouco mais, né? Tá. Sim. Mas tem uma coisa, assim, né, Luizinho, que a comunidade de Juiz abraça quando as coisas é certa, é séria. E eu vou citar um exemplo aqui do pavilhão. Ontem noite, a confraternização, né, até assim, nós estávamos comentando com o Blat e com o Romeu, o 44, o dono do 44. Olha como surgiu a ideia de pintar o pavilhão. Foi do Romeu, através do Blat, que são São Martinho, né? E eu dou 10 mil reais. Quando me falou isso aqui, casco-rento feio, nunca foi pintado ali, né? Tem um jogador, Luizinho, que veio, quando na época do Palharini trouxe, 2013, o quarto zagueiro, alto, ficou em Juiz. Eu nunca me esqueço. Marcel. O Marcel. Ele chegou, ele e o lateral direito ali, o outro ano deu problema ali. Júnior, que o Sandro deu uns catilhos. Saiu meio ok. Júnior alguma coisa, já vou me lembrar. E ele trouxe aquele jogador lá de cima, lá, e ele veio com o carro preto dele da Ford. Ele contou, ele me disse assim, mas quando eu cheguei aqui, eu olhei aquele pavilhão, me assustei. E onde é que eu vim parar? E hoje está em Juiz ainda, né? Ficou por aqui. Está bonito, né? O estádio, né? Então, assim, mas foi ideia aqui de uma pessoa simples da comunidade que contribuiu, ajudou. Aí o Wilson já vendia tinta lá, fez preço de custo, arrumou um pouco para cá e para lá. Arrumei um cipó para ajudar a pintar, só cobrou a mão de obra, assim, custa a mão de obra para o espião dele, lá, o funcionário dele. Isso tem e foi seguido. Pintado. E podia ter mais. Então podia ter feito muita coisa mais, assim, podia ser feito mais, né? Mas assim, essas coisas boas que o São Luís tem, né? Certo. Um clube comunitário
que o pessoal enxerga assim fácil, né? Dá para fazer. Né? Então, isso é umas marcas que eu acho que o clube hoje um clube assim de família, né? Que tu vê criança, tu vê jovem, tu torcida vê para 40 anos se o time continuar, né? Tendo alguma conquista. Só para não deixar passar, há pouco citou que teve dirigente que mandava vai procurar teus direitos, né? Há pouco disse também pegava dinheiro do bolso. Né? Prestava dinheiro. Eu sempre ouvi que teve dirigente, teve presidente que acabou tendo problemas depois com a sua empresa diante do tamanho envolvimento com o São Luís, a paixão. Aconteceu isso também, Sadi? Não, viu, isso aí, ó, isso acontece sim porque tu tira o foco da tua empresa, né? Eu, praticamente, eu vejo assim, depois quando eu saí do São Luís, assim, não fui mais presidente e tal, que ficou mais leve um pouco, assim, aí tu observa, assim, que muita coisa, porque se tu tivesse presente na empresa, seria diferente. Então, assim, ó, realmente prejudica. Eu vejo hoje o Machado falar muitas vezes isso aí, e prejudica mesmo. Certo. Isso é porque tu envolve, hoje o clube cresceu, então tu tem que estar toda hora. E naquele período, assim, por isso que eu me agarrava muito com o Velasco, e o Velasco era muito honesto, sério, para o ferro e tal, qualquer coisa me telefonava, né? Então me aliviava. Uma luva para o goleiro, sem falar contigo. Chegava a ser, assim, coisas extremas. Então, vocês quase se passavam, né, de tanto que controlavam. Nós tínhamos que controlar, não tinha. Então, nós priorizávamos aqui alimentação para o jogador, estadia, salário rigorosamente de dia, bicho, coitado, prometia, está prometido, está feito, cumprido. Então, essas coisas tinham que ser. E muitas coisas, o supérfluo, a vida nós levamos de casa, né? Dura, difícil e tal, não vou fazer o essencial. Né? Tá. Levamos o São Luís isso aí, né? Estamos indo para o final aí, senão vai ser que nem aquela do Sérgio Correia e do Osmarzinho, que tem que fazer 4 etapas, de tão longa que é, mas muito boa a conversa, seguiria aqui. Acredita num 2022, 2023, assim, aquele salto de qualidade, ou depois dessa conquista, calma, que pode ser uma Copa que engana bobo e o gauchão é outra conversa, Sadi? Não, o gauchão é outra conversa. Copinha não é gauchão. Ó, nós vamos analisar bem aqui, ó. Nós, de primeira linha, nós jogamos com quem? Com a Aimoré. Isso. E com o Grêmio B. 1-1 nas duas. Não, no Moré nós ganhamos. Não, sim, a Aimoré ganhou as duas. E ali foi que se credenciou. Mas do Grêmio não ganhou então, sim, ó, da transição. O gauchão fura bem mais embaixo, né? Precisa essa empolgação de todo mundo estar abraçado na taça tem que terminar essa semana. Passou. Se não podemos repetir 2013, nem me fala. Do 14. Copa do Brasil e o ano que tinha mais dinheiro. Naquele ano eu não era presidente, nós estávamos no grupo junto ali, mas sabe que é a última palavra, presidencial, né? Eu já estava somando dinheiro para comprar um ônibus, eu achava que eu precisava de um ônibus. Tinha base, depois do título do interior ali daqui. Sim, e aí a Copa do Brasil, aquela coisa toda, e foi desperdiçado muito dinheiro naquele ano ali, e deu o que deu. Então, assim, nada de empolgação, o Blas sabe isso aí, nós estamos vacinados isso aí, né? Mas gauchão é bem diferente, nós temos que se preparar, temos que ter pé no chão aí, porque é outro campeonato e não é fácil, é bem difícil, né? A dificuldade de recursos da federação está menor, não é como 2 anos, 3 anos atrás, no Veleto ali, que né, cresceu bastante ali. E até a situação toda do país, né? Mas não é fácil, não. E uma coisa assim que eu acho, Lezinho, nós temos que pensar o clube crescer. Eu acho que o clube é uma empresa e ele tem que crescer por natureza. Uma das prioridades, inclusive ontem à noite nós chegamos a abordar o assunto, eu estava acompanhando o Eloy também, o Eloy Peternon abordou o assunto, não era hora, né, mas a hora da confraternização que nós tivemos ontem no São Luís ali. Nós temos que dar um salto de qualidade e o que nós precisamos? Um centro de treinamento. Urgentemente. Como fazer? Não sei, mas dá para fazer. Nós fizemos aquele gramado ali com 100 mil. Ajuda aqui, ajuda lá, coitar lá, dá uma areia aqui. Tu diz comprar uma área e... Tem que comprar uma área, eu acho que o Poder Público desse monte já tinha que participar. Nós tentamos uma vez ali, se lembra, foi tentado ali, foi para Guanabara, está hoje ali. Eu acho que
sabe, o poder público arruma uma área, tem área para ir. E assim, ó, como a coisa pública é muito mais difícil, é muito burocrática, custa mais, nós tínhamos que fazer isso como nós fizemos o Gramado São Luís ali. Fazer uns 3 campos. Bah. Essa ideia aqui, e essa parceria que houve aí, desse ano que passou aí, da base aí, tá boa, houve um crescimento. Então, assim, as pessoas são sérias, Paulinho, esse certo. Grupo é bom. E futuro, pensar no futuro do São Luís. Sim. Então, assim, ó, precisa de treinamento. Tá. O campo, assim, ó, tudo tem limite, o campo já está olha as goleiras lá. Nós retrocedemos um tempo aí. As goleiras... Há 2 anos que me disseram que iam fazer aquelas espinhas de peixe lá, cortar, fazer as valetas lá, como chama, para... Mas é muito treino, muito jogo, não tem como. Então, as goleiras estão mostrando já isso aí. Então, assim, ó, o campo que era modelo e tal, tem boa estrutura, mas não aguenta. É uma planta, é um ser vivo. Então, nós precisamos de treinamento. Eu acho que sim, nós temos que pensar nesse sentido aqui, fazer o nosso jeito, nossa moda aí, um lugar alto, plano e tal, porque tem uma irrigação, semear, custa mais. Isso a gente sabe fazer, né? Isso nós sabemos fazer. E dá oportunidade, não, e é uma questão até social, né? Quantos guri, agora tá, antes da Copa, aí está aparecendo na RBS, aí, hoje foi o Teles, né? Mostrando como ele saiu lá da base, lá lá em Caxias. Então, aqui tem chance, então é uma questão social, acho que nós temos que pensar. E a comunidade, tenho certeza, é preparada para isso. No dia que nós fizermos isso aqui, simpatiza. Sim, tem empresa aí que empresa quando você diz, quando for investir, pode contar conosco. Olha aí, ó. Eu não quero muitas vezes dar dinheiro direto assim, né? Sim. Tipo, no Noveleto não queria dar direto na casa de negociação do jogador, dar direto para o jogador, não para o clube. Certo. Então tem muita empresa que já diz, o dia que você fazer alguma coisa que apareça, com uma estrutura e tal, nós podemos contribuir e ajudar. Tem forma, não só dinheiro, mas tijolo, areia, sei lá o que for, né? Certo. Uma coisa ou outra. Então a comunidade é aberta para essas coisas, né? E olha, nós temos que, o São Luís acho que tem que pensar nisso aí. Machado deve continuar, acha que tem que ter uma eleição em seguida para remontar essa diretoria, está dentro, Sadi? Não, acho que o Machado está tranquilo, só que tem a questão da empresa, nós falamos, né? E ele aborda esse assunto e eu entendo isso aí, como é que é. Isso prejudica, a empresa prejudica, assim, você sabe, eu sei disso aí, né? Tu perde o foco, não dá tempo, não tem como, né? E a exigência do clube é assim mesmo, né? Então, mas ele, se puder continuar tocando, ele é um cara aberto, um cara que ouve bastante, né? E tem um grupo atrás, assim, que também dá sustentabilidade. Uma coisa, assim, que o clube melhorou bastante, a questão de imagem, né? De divulgação, né? O Rogério ali, o Anderson, o grupo todo, assim. Muito presente nas redes sociais. Isso evoluiu muito. Isso evoluiu. Qualidade, verdade. Isso cresceu muito, essas coisas, assim, né? Uma coisa positiva do clube, né? Sim. Não tem como descartar nesse momento uma volta tua. Pode ser daqui 2 anos. É difícil, né? É difícil. Mas tá pisando já, tirando o pé do acelerador lá. Não precisa, né? Tá com as peles já. Isso, tio. Mas o olho do dono não sabe, guarda o boi sempre, né? Sadi, vamos só para fechar essa experiência como radialista nos programas da Relva, domingo de manhã. Que retorno tem disso? Curte fazer? O Emerson abraça, o Vanderlei também. Que experiência é essa? Mas é uma coisa boa, né? Porque, viu, na época da Cotrigi, nós tinha lá o Cotrijornal. Pô. Então, assim, nós tínhamos muita reportagem técnica que nós fazíamos, nós ia para fora, no interior, mostrava para o produtor, nós fazia reunião com o produtor. Eu trabalhava, por exemplo, em Juiz, eu trabalhava na linha 12, do Bozano para frente, Bozano, Salto, Santa Lúcia ali, trabalhei no João do Mauá. Então, não tinha experiência de reunião com o produtor, de não técnica, né? Uhum. Então, assim, nós da Relva, por exemplo, estamos ligados, tem que ter uma âncora, nós temos que ter uma linha, né? Uhum. E a nossa linha é da Embrapa, né? Tem outra empresa, trabalha com uma multinacional, uma coisa ou outra, nós é Embrapa. Sim. E diversificado. Então, assim, é uma coisa assim que a gente gosta de fazer, né? Nós temos experiência da cooperativa, tanto eu como o Vanderlei, e o Emerson como professor, né? Que estou na URGS, a URGS abre muito essa questão, né?
de ser um líder, de ser, né, ir para o microfone, de se virar. Né? Que baita acréscimo esse Emerson, hein, Sadi? É a escola da vida, né? A educação tem que dar sempre, né, Luizinho? Aquilo que o meu pai e a minha mãe dizia, né? Que tem que estudar, muitas vezes não podia, mas graças a Deus não pôde, né? Sim. Então isso aí, ó, e a gente vê assim no produtor, ouve muito, viu? Ouve muito aí, o pessoal, a gente faz na rua aí, inclusive dentro da cidade aí, tá ouvindo o programa. Já pensou? E por isso que a forma que o Vanderlei, que é mais dessa linha aí, né, desse lado aí, ele tem que botar uma música junto, né? Vocês fazem uma conversa ao pé do rádio, assim, a gente de domingo de manhã curte aquilo. Às vezes não é o assunto do meu maior interesse, mas acaba atraindo. Muito bom, Sadi. Viu, Luizinho? Sabe que no episódio do programa aí do... Conta. Faz aqui, não acho que foi um pouquinho antes da Expo Inter, eu e o Vanderlei estava comentando o programa da Expo Inter, e eu estava comentando que quando nós terminávamos o curso no MEAB ali, no terceiro técnico, naquela época, nós ganhávamos tudo mal de dinheiro, né? Toda a turma. Isso era geral lá, a malheira era grande, por isso nós fazemos 50 anos, se reunimos, conversamos, né? Isso marcou, né? Marcou. Então, assim, ó, nós ia até Porto Alegre, na Esteio, na exposição, e depois a cooperativa nos patrocinava um ônibus de Porto Alegre para Rio Grande para conhecer o terminal. E ontem eu vou conhecer o mar, né? Conhecer o mar. E daqui nós fazíamos uma vaquinha, umas coisas assim, nós ia de trem. Pegava aqui o minuto. Esse nunca me esqueço que nós colocamos isso aqui, acho que foi para agosto, saiu nisso. E um ouvinte aqui sei lá, o Alvorada, aqui, ele fez um áudio para nós, e aí eu coloquei, né? Que nós saímos daqui às 2 da tarde de trem, e chegamos às 5 horas da tarde do outro dia em Porto Alegre, escarrilhou entre Júlio e Caxias, com o ali, até que vem de Santa Maria, um frio danado. E o cara se identificou com essa história. E o cara contou a história, né? Que ele, essa história é verdadeira, coisa tal. Que ele levou, ainda o nosso foi mais rápido, porque ele levou um dia de Juí a cruzar. Mas isso é muito bacana, né? Porque a memória auditiva das pessoas vão se identificando também. Sadi, muito obrigado. Obrigado que tenha tirado esse tempo na tua agenda para vir aqui nesse nosso projeto, tá? Obrigado, Luizinho. Obrigado, sim, de colocar umas coisas acontecendo no tempo nosso de São Luís, aí, de comunidade. Aí, e dizer assim que nós sempre fizemos de coração, de alma, de vontade, de determinação, né? E servir um pouco a sociedade, né? Que nós fomos criados simples, né? Hoje continuamos uma pessoa simples, né? Mas de posição, né? Muitas vezes um pouco aparentemente bravo, parece. Sim, põe aparentemente bravo. Mas a gente é muito mais, sim, de vontade de acertar, de fazer as coisas. Briga pela causa, né? Muito bom. O sempre presidente Sadi Pereira, nosso entrevistado aqui no Tempo Todo, em mais uma entrevista dentro desse projeto com a Terra Vermelha. Se inscreve no canal, curta, compartilhe, nos critique, se manifeste. Até a próxima!